Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. É um prazer imenso estar aqui com vocês, do PMI de Minas Gerais e certamente muitas pessoas de outros estados. Segundo o Denis, temos aí 30% dos inscritos, né, de outros estados. Então sejam todos muito bem-vindos, né? E é sempre um prazer atender o PMI de Minas, porque eu tenho um pezinho no começo desse capítulo, né? Quando levamos aí a mensagem, né, do que era o PMI e como se fazia para abrir um capítulo. Durante muitos anos, desde 1996, é que eu ministro cursos em Minas Gerais também, né? Então é uma alegria, uma satisfação. Agradeço muito a honraria pelo convite, desde o presidente, a todos os que tiveram essa ideia em me convidar. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, né? Para que a gente possa aí transmitir um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri e que venho trabalhando já há algum tempo, né? Primeiramente, só lembrar alguns pontos, né? Vocês devem ver aí no meu LinkedIn, João Carlos Boiadian, um pouco do que eu faço. Entre minhas atividades do PMI, né? Ajudei também a formar o capítulo de Mato Grosso, né? Também ajudei a formar o capítulo na Armênia. Atualmente eu sou também ATP, né? Um instrutor PMP, autorizado pelo PMI, né? E venho trabalhando já há alguns anos como voluntário do PMI desde 1982. Meu número do PMI é 15.259. Participei do que a gente chamou na época, né, de Movimento em Prol da Gestão de Projetos no Brasil, desde 1994, quando levamos para Vancouver a ideia de retornar o PMI no Brasil, né, porque em 1979 até 1983, o PMI existiu como versão Brasil, era só um chapter, né? Mas, infelizmente, naquela época, o nosso chapter teve que ser fechado por um decreto, né? Como vivíamos num regime de exceção, que todas as associações brasileiras deveriam parar com seu vínculo com o exterior, porque não podiam mais remeter dólares, né? Para pagar os seus tributos, né? Junto aí às associações internacionais. Enfim, hoje trabalho no PMI de São Paulo, ainda como voluntário, né, além de fundador, e tenho a honra também de participar e presidir uma entidade sem fins lucrativos, que é o Fundo Nacional Armênia, da qual a gente participa com apoio e auxílio humanitário a pessoas que são mais necessitadas naquele país tão pequeno. E aí, por curiosidade, né, algumas pessoas sempre me perguntam, mas, professor, aonde fica a Armênia? A Armênia fica nesse lugarzinho bem sossegado, né? Ao sul ela tem o Irã, né? A oeste ela tem a Turquia, a leste ela tem o Azerbaijão, e ao norte ela tem a Geórgia, né? E ela tem um tamanho semelhante ao estado de Alagoas, né? Ela tem 29.743 quilômetros quadrados, e Alagoas tem 27.768. Então, veja o tamanho de Alagoas no Brasil, compara o que é a Armênia, é lá. É um país cristão, o primeiro país do mundo que adotou o cristianismo como religião de Estado, e, infelizmente, vem sofrendo, porque ela é uma porta de passagem entre o Ocidente e o Oriente, e na Primeira Guerra Mundial sofreu, infelizmente, o primeiro genocídio dos tempos modernos, onde 1,5 milhão de pessoas foram mortas, né, por questões de raça, né, religião. E, infelizmente, também o ano passado, cerca de 5.000 jovens foram mortos pelo país Azerbaijão e Turquia, que temos fronteiras fechadas há mais de 80 anos com esse pessoal aí, por questões políticas e do que fizeram, e não reconhecem ainda até hoje o que fizeram. Bom, depois dessa pequena palavra de geografia, vamos começar a falar um pouco, né, aí de como surgiu essa palestra, né? Essa palestra vem sendo dada de diferentes formas, né, desde janeiro de 2000
2021, mas, na verdade, ela teve algumas versões em 2019 e em 2020, e tudo começou com o 50º aniversário do PMI na Filadélfia, onde o PMI começou a fazer as transformações. Na verdade, de junho de 2019, o PMI já vinha anunciando as mudanças, as transformações, e então o PSERG, né, da USP, me convidou, né, me deu essa oportunidade de representá-lo e participar do 50º aniversário. Então, aqui tem alguns colegas da antiga, né? Aqui tem um dos fundadores do PMI, que é o Eric Jane. Aqui foi a sala onde o PMBOK nasceu, né? O primeiro embrião onde se falou de princípios e domínios foi nessa sala. E aqui está a Patrícia Goulart, que é do PMI do Paraná, o André Vale, que é do Rio de Janeiro, aqui o Augusto, aqui acho que é o Augusto, se me falha a memória, e aqui a Tamares, lá de Pernambuco, né? Acho que é esse o nome, às vezes eu esqueço o nome dela. E estamos lá e participamos, né, das definições, né, da primeira versão embrionária do Guia 7ª edição. Quero também render uma homenagem, que pela última vez que vi também, o meu querido guru, que é o Paul Dinsmore, né, que está aqui comigo também no congresso, né, e, enfim, nesse mesmo congresso, né, o Brasil foi agraciado com também, né, no 50º aniversário da Embraer, como o melhor projeto do ano. Então, para nós brasileiros, foi uma honra muito grande estar participando desse evento, né? O evento também tem sua parte ligada a apresentações de patrocinadores, etc. Então, tem essa parte. Mas tudo começou aqui, nesta salinha, a mudança do Guia de Gestão de Projeto. E, com isso tudo, o que a gente traz? Né? Através de relacionamento e conhecimento, nós já começamos a trazer resultados e benefícios e fomos propagando, né, e fazendo com que as nossas aulas começassem a se tornar, né, com valor agregado bem maior na gestão de cursos na área de gestão de projetos. Outra honra muito grande que eu quero aqui partilhar com vocês, né, que, como eu disse a vocês, né, tem um carinho muito grande pelo PMI de Minas Gerais, que me concedeu uma placa no seu 5º aniversário, né, por ter participado, né, durante a formação do capítulo do PMI, assim como também o IETEC, entidade que eu sempre ministrei cursos desde 1998. Aqui, quando foi feita a turma 50, né, eu também recebi uma placa, depois teve a 100, e aí certificado, etc. E também participando aí dos congressos, né, o Congresso Brasileiro que se realizou em Minas Gerais, assim como também o 2º Seminário de Gerenciamento de Projetos, né, que eu também participei e fui agraciado com esse troféu aqui. Então, eu guardo isso com muito carinho aqui na minha biblioteca, aqui atrás, fica sempre comigo aqui, bem guardadinho. Muito obrigado a Minas Gerais por todo o carinho e amor que sempre se dedicaram à minha pessoa. Bom, então vamos começar falando, né, sobre realmente o que é que está acontecendo, né, nessa transformação da economia de projeto e também nessa transformação na nossa forma de trabalhar, né, com o Guia de Gestão de Projetos. O Guia de Gestão de Projetos, como vocês sabem, ele a cada 4 anos ele se modifica, né? E nos últimos aí 20 anos, né, do capítulo do Guia primeiro, né, primeira edição, que inclusive está aqui atrás, impresso, até a 6ª edição, né, nós estamos trabalhando por processos, né, com grupos de processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, e que esse ciclo se findou, né? O mercado estava querendo outra coisa, mas que, na verdade, foi redesenhado, ou seja, na sua estrutura, e nós vamos apresentar para vocês esse desenho da nova estrutura, né, que o guia nos recomenda, os principais, né, tópicos, né, que contemplam no guia, né, que são os princípios, né, nós vamos falar deles, que antes nós não tínhamos e agora nós temos os princípios delineados, embora nos guias de gestão de portfólio, gestão de programa, nós já tínhamos alguns princípios delineados, inclusive que se repetem aqui na gestão de projetos. E depois falarmos do sistema integrado de gestão e vamos aqui, como diz o nosso
nosso tema de hoje, né? Comentar um pouquinho quais são os impactos principais que esse guia está realmente causando no nosso dia a dia de gestor de projeto. Muito bom. Então, como é que ele está estruturado? Então, o Guia PMBOK, né, a 7ª edição, ele tem 3 capítulos, né? Um prefácio, um sumário das mudanças, que conta um pouquinho, de forma resumida, como essas mudanças surgiram, e uma pequena conclusão. E esse livro está dividido em outros 2 livros, na verdade, né? Um livro que é o Padrão de Gerenciamento de Projetos, né, que tem aí em torno de 67 páginas, e o livro 2, que tem 274 páginas, né, que é o livro de guia, ou na verdade, o guia de gestão de conhecimento dos projetos, né, de gerenciamento dos projetos. Com cores diferentes, né, que nós não estávamos acostumados. Na verdade, o padrão de gerenciamento de projetos existia no capítulo 3 do guia da 6ª edição, né? E o guia de gestão de projetos também já existia, só que eles foram redesenhados e modificados e foi dividido em 2 livros. E nós vamos contar para vocês como é que é essa nova estrutura e como é que ela se aplica. Uma outra coisa nova que surgiu e muito importante é uma grande Wikipedia que o PMI chama de Standard Plus. Ou seja, PMI Standards. Ou seja, não vai ter um só aqui dentro. Então, já tem a 6ª edição, já tem o standard de programa, já tem o standard de portfólio, né? E o PMI já adicionou da 6ª edição e certamente agora vai estar adicionando os termos da 7ª edição, que saiu agora dia 1º de julho. Então, essa grande Wikipedia, ela vai se tornar, né, de consulta permanente. Tudo que é de novidade em gerenciamento de projetos vai sendo acrescentado aqui. E quem terá acesso a essa grande Wikipedia, né, de muito valor para todos nós? Todos os membros do PMI. Okay? Então, se você se torna membro do PMI, você tem direito a acessar essa Wikipedia. É uma Wikipedia maravilhosa, porque tem estudos de caso, tem vídeos associados ao estudo de caso, tem artefatos, ou seja, tem documentos, né, que você pode fazer download, você pode, inclusive, sugerir para fazer mudanças em algumas coisas, né? Você pode compartilhar, né, determinadas coisas com seus colegas de trabalho, enfim. E tem filtros. E ela é dedicada a diversos segmentos da área de gestão, e você, além dos filtros de segmentos, você pode ver também exemplos, né, de projetos ligados à abrangência ágil, ligado à abrangência preditiva ou híbrida. Né? É muito legal, eu já vasculhei bastante, né, e tenho ficado muito satisfeito com a navegabilidade aí do Standard Plus. Então, esse é um grande impacto, né, que nós não tínhamos. Ele foi lançado, na verdade, há 2 meses atrás, né, em junho, e aí vem sendo amplamente utilizado. Bom, continuando, né, nesse livro 1, ele está dividido em introdução, sistema de entrega de valor e aos princípios, né? Então, essas 2 coisas são novas, embora sistema de entrega de valor seja uma coisa mais antiga, né? Nunca ninguém me disse que um projeto era para ser entregue sem agregar valor. Nunca ninguém me disse para ter prejuízo no projeto. Nunca ninguém me disse para não cumprir o orçamento e não ter lucratividade. Nunca ninguém me disse para atrasar o projeto e não trazer benefício nenhum. E, na verdade, na grande verdade mesmo, o gestor do projeto entrega um produto que é encomendado por um cliente, quer seja interno ou externo, e é este cliente que deve realmente calcular, né, o valor agregado que deve incorporar esse produto, né, como um benefício tangível ou um benefício intangível para a sua associação, para a sua empresa, né? Enfim, na introdução, nós temos aí um objetivo, né, do manual, o público, né, e a visão geral deste manual. Lembrando que este é um documento da norma ANSI, né? ANSI é uma norma americana, né, de padrões, né? É um instituto que desenvolve padrões, né? E esse é o padrão de gerenciamento de projetos utilizado nos Estados Unidos. Bom, com relação a sistema de entrega de valor, né, o guia
ele traz 5 tópicos importantes, né, para você agregar valor no desenvolvimento dos seus projetos. O primeiro, ele diz para você criar valor através de uma descrição, né, de como os projetos vão ser operados para produzir o valor. Então, é uma cadeia de valores, né, que tem aí ligações, né, antes do projeto, o próprio desenvolvimento do projeto e o pós-projeto. Então, essa é uma cadeia de valores. Como se você tivesse aqui fornecedores, o pessoal que produz o projeto, e tem aqui os consumidores. Então, essa é uma cadeia de valor. Então, você entrega um produto bom, seus consumidores vão consumir muito, vai te dar muito retorno de investimento, ou se você entregou um produto para um determinado cliente, tipo um equipamento, ele vai também receber o produto e vai se valer dele, né? Citando um exemplo, uma vez eu entreguei, trabalhava numa indústria, né, metalúrgica, ela fazia equipamentos, né? E uma das vezes que nós fomos fazer uma reunião para apresentar o nosso sistema de gestão para o cliente, que era uma indústria de papel e celulose, esse cliente nos solicitou que nós entregássemos um equipamento com 4% de performance. Bom, na hora, o diretor que estava, né, nos acompanhando ligou para a engenharia e pediu, né, o comprometimento da engenharia, porque isso iria constar em contrato, e que, então, essa performance deveria ser agregada, né, como valor, né, do produto para o cliente. Então, veja, isso foi colocado em contrato. Então, isso não é uma coisa nova, como a gente está falando, como alguns estão dizendo por aí. E nós entregamos, né? Isso é valor agregado, né, com base, né, na operação do sistema. Ou seja, o cliente recebeu um produto com a performance que ele desejava. Inclusive, na reunião foi até engraçado, porque ele falou, olha, o equipamento de vocês é mais caro do que o concorrente. Porém, como vocês estão prometendo uma produtividade maior, eu vou ter um valor agregado muito maior com o equipamento de vocês, que vai suprir a diferença de preço entre vocês e o concorrente de vocês. Olha só que interessante. É isso que a gente chama de criar valor, né? E para criar valor também, o PMI recomenda que nós tenhamos um sistema de governança, né, adequado, né, que saiba, né, desenvolver um produto, né, para solucionar problemas e mudanças, trabalhar com riscos, definições sobre autoridades e quem faz o quê, que é muito importante, e isso agrega também valor, porque apoia todo o sistema de governança. Outro item de valor são as funções, né? As funções associadas ao projeto. Então, as pessoas precisam saber o que vão fazer, o time precisa trabalhar focado, de forma coesa, né? Para que a gente possa, ou de forma centralizada ou descentralizada, né, trabalhar de forma coesa, focada e, com isso, conseguir alcançar os objetivos, né? Mesmo até com equipes autogerenciadas. As equipes autogerenciadas é mais complexo ainda, porque elas têm que ser realmente conhecedoras do produto e da forma de trabalhar por o projeto. O ambiente do projeto, quer seja ele interno ou externo, também precisa ser avaliado, porque com isso a gente agrega valor, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu trabalhei na construção do estádio da Fonte Nova. Uma das formas que a gente viu de agregar valor para a sociedade, que é o lado externo, foi, por exemplo, pegar os uniformes de todos os funcionários, a cada 3 meses que eram renovados, e entregar para uma associação de costureiras, graciosamente, né? E o que fazia essa associação, né, de costureiras? Pegavam todos os uniformes, lavavam, descosturavam, e faziam saias, faziam bolsas e muitos outros objetos. Inclusive até fantasia para a escola de samba que a gente presenciou lá na Bahia. Isto é agregar valor externo à sociedade no seu entorno. Ok, gente? Outra coisa que são as considerações sobre o gerenciamento do produto. Vocês sabem muito bem que nós temos um ciclo de vida do projeto. Esse ciclo de vida do projeto, quando se encerra, nós começamos, então, a obter resultados do produto, né? Ou seja, o produto que está sendo entregue precisa ter a performance planejada aqui no ciclo de vida do projeto, tá certo? E esse produto, um dia ele acaba. Ele tem que dar o retorno do investimento que foi pensado para se desenvolver, né? Isso se consegue através de uma boa relação
entre a gestão de programas, a gestão de portfólio e a gestão de programa que faz esse meio de campo com a gestão de operações, que aí está o pessoal de projetos e produtos, né? Então, esses são os itens de valores que foram colocados de uma maneira bem consistente no novo guia de gestão de projeto, que vale a pena vocês lerem, né? E também os princípios, isso é totalmente novo. Os princípios, eles estão associados a uma outra coisa que nós já tínhamos e que nós devemos conhecer também, né? Para quem não conhece, e para quem é membro do PMI, ou até voluntário do PMI, ou PMP, ou qualquer certificado, né, de gestor de projeto, é obrigado a conhecer o Código de Ética e Conduta Profissional. Então, o Código de Ética e Conduta Profissional, associado aos princípios, regem a nossa gestão de projeto, porque todo gestor de projeto, né, precisa ser uma pessoa servidora, né, uma pessoa, em inglês, esse termo é meio difícil de você traduzir, stewardship, né, para você ser diligente, respeitoso e atencioso com a sua equipe, né? Então, isso é muito importante porque traz empatia para a equipe e traz benefícios, né, para a organização e o desenvolvimento do seu projeto. O trabalho em equipe, né? Esse trabalho é muito importante, o trabalho colaborativo, o trabalho com os stakeholders, né? Você trabalhando com essas partes interessadas, fazendo com que elas realmente atendam, né, e entendam quais são os interesses e as necessidades de desenvolvimento do projeto. Trabalhar focado no valor, como já falamos, com pensamento sistêmico, né, para que a gente possa responder às interações de todos os sistemas, não esquecendo, né, de uma das principais atribuições nossa, que é realmente trabalhar com liderança e também qualidade e fazer com que os nossos trabalhos sejam adaptáveis a uma nova realidade, porque todo projeto tem um grau de complexidade que a gente também deve verificar, né? Pode ser baixo, médio ou alto, e conforme a complexidade do projeto, nós devemos saber atuar com os domínios, né, da qual nós devemos conviver, né, com essa nova nomenclatura daqui para frente, né? Os riscos que sempre acontecem também, nós devemos saber e não só identificar e qualificar, mas também dar as respostas aos riscos e fazer com que o trabalho seja todo adaptável a uma resiliência, né, buscando que nós tenhamos sempre, né, a força de vontade, o querer de entregar o produto conforme os requisitos do nosso cliente, agregando valor. E não esquecer também que, dentro dos nossos princípios, a gente precisa permitir, né, que as mudanças também ocorram e que sejam benéficas ao estado futuro do nosso projeto. Então, os princípios são fundamentais que nós tenhamos na nossa cabeça, né, em conjunto com o Código de Ética e Conduta. Então, o que eu falei, resumidamente, eu coloquei aqui num documento manuscrito, né, para vocês entenderem, né, onde aqui nós temos a hierarquia, né, ou seja, eu tenho aqui o portfólio, né, o portfólio é um conjunto de programas, né, que traz um conjunto de objetivos, né, para serem atendidos. Aqui começa a se agregar valor e estabelecem-se as métricas no nível de programa, cujo programa tem um certo benefício a ser atendido, que é tangível ou intangível, e esse benefício, para ser alcançado, precisa ser desenvolvido através de projetos. Então, nós temos 3 dimensões. A dimensão que nós chamamos estratégica, né, cuja gestão se dá através de um gestor de portfólio, a gestão tática, cuja gestão se dá através de um gestor de programa, e a gestão operacional, a dimensão operacional, cuja gestão se dá através do gerente de projeto, né? Esse sistema conversa de cima para baixo, né? Ou seja, o cliente, os acionistas estabelecem as suas necessidades, né? O pessoal do grupo tático, né, faz o seu plano estratégico de desenvolvimento, nomeia os gestores de projeto, e esses gestores de projeto começam a desenvolver as suas atividades e começam a dar feedback da mesma forma, de baixo para cima, né, para que o ambiente tático possa tomar as suas decisões corretivas e o ambiente estratégico também, recebendo do nível tático as suas, o seu feedback e assim tomando as suas decisões no nível de mercado, né, que é fundamental.
Então, esse ciclo de informações acontece dessa mesma forma, né? Os acionistas, aqui como já falamos, definem as suas estratégias para os gestores de portfólio, né, que definem os resultados e benefícios e valores para os gestores de programa, e os gestores de produto vão efetuar as entregas, né, e vão dar, então, os seus feedbacks, né, as informações para cada nível hierárquico. Né? Isso tudo deve produzir o que a gente chama de resultados, benefícios, né, e análise de valor. Ok, pessoal? Não podemos esquecer que este grupo de trabalho, né, deve pensar também no ambiente interno do projeto, né, que vai ser aplicado para desenvolver o projeto através de artefatos, práticas e conhecimentos. Né? E também não podemos esquecer do mercado, que é o ambiente externo, né, que vai influenciar, quer seja ele socialmente ou comercialmente, através de padrões tipo Anatel, ANEEL, né, ANAAC, enfim, as agências, no nosso caso do Brasil, né, os padrões nacionais de conduta para gerenciar projetos, né, inclusive, não sei se vocês sabem, mas a questão, uns 2 ou 3 meses atrás, surgiu uma prática de gerenciamento de projetos no Ministério da Economia. Procurem pesquisar a respeito disso, que são padrões de gestão também. Ao mercado, né, em termos de valores, né, em termos de preços e as condições de trabalho, que devem ser também revistas, né, para cada tipologia de projeto. Muito bom, pessoal. Então, dando continuidade a esse processo, né, agora entrando no livro 2, né, que o PMI colocou dentro do novo guia de gestão, da 7ª edição, ele está dividido em 4 capítulos apenas. Né? O capítulo de introdução, né, os domínios de performance do projeto. Aqui tem um impacto muito legal. O PMI realmente entrou com profundidade, né, para orientar os gestores de projeto e como tailorizar, ou seja, como customizar, como adaptar o seu tipo de projeto com base na complexidade, porte, né, de projeto, tipo de projeto. Aqui foi uma contribuição que eu pude fazer lá, inclusive, em 2019, coloquei muitas coisas a respeito disso, e que eu vi que foram também aí colocadas no novo guia. Os modelos, métodos e artefatos, que foram remodelados, têm um formato diferente, né, e muitas coisas estão associadas a cada domínio. Vou mostrar para vocês um modelo que o PMI fez, muito interessante, que você associa, né, a cada artefato, a cada modelo, a cada método, a um domínio. Então, orienta claramente você como trabalhar, e aí você vai escolher, vai selecionar o que deve ser aplicado conforme a sua metodologia interna de trabalho. E um apêndice, que eu recomendo ler algumas coisinhas que eu vou reforçar um pouco mais para frente. Bom, então, na introdução, o que ele fala? O guia, ele traz como é que a gente faz o relacionamento entre os princípios de gerenciamento de projetos, né, com os domínios, né? Esse é um relacionamento interessante, importante, que nós precisamos entender. Tá? No final da nossa apresentação, inclusive, eu tenho um manuscrito que eu coloquei, né, para vocês entenderem melhor como é que se faz esse relacionamento. Né? E tem aí uma estruturação, né, dos domínios, a customização e os modelos, métodos e artefatos. Tudo isso tem aí uma breve estruturação na introdução. Né? E nessa introdução ele mostra, inclusive, essa é uma charge que eu tirei do guia PMBOK, né, dessa relação onde os princípios que estão aqui, eles orientam o comportamento, né, dos domínios de desempenho que estão aqui. E reparem que os domínios de desempenho, eles estão dentro de uma circunferência. Não existe uma relação, né, entre eles como se fosse um processo. Embora existe uma relação, e isso está escrito, inclusive, mas todos esses domínios, eles devem ser trabalhados simultaneamente ao longo do desenvolvimento do projeto, tá? Então, esse é um impacto e nós vamos ter que entender claramente cada um desses domínios, né, para que a gente possa saber focar, né, e demonstrar esse conhecimento na gestão, ok? Esse é o grande aprendizado, porque a linguagem muda, porém muitas coisas dessa nova linguagem, dessa nova roupagem, já são conhecidas, né, e eu vou explicar por quê.
E não esquecer que os princípios, né, eles são complementares ao Código de Ética e Conduta, que tem 4 pilares: pilar da responsabilidade, do respeito, da justiça e da honestidade, né? Então, esses 4 pilares são complementares aí aos princípios, né, que estabelecem aí o que já passamos para vocês. E quais são esses domínios, né? São 8 domínios, né, que o PMI elencou, né, e aquele grupo embrionário, e ele foi sendo acertado, moldurado, né? E cada domínio, na verdade, ele representa um conjunto de atividades. Vocês, quando forem ler o PMBOK, vocês vão ver, inclusive eu vou apresentar daqui a pouco, as atividades que existem em cada um desses domínios, né? E essas atividades, na verdade, elas representam, né, os resultados que a gente deve obter, né, para quando nos valermos de cada um desses domínios, aferirmos, né? Inclusive, no final do capítulo de cada um desses domínios, tem uma recomendação para você fazer uma checagem dos resultados esperados quando você aplica esses domínios, né, separadamente, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, tá certo? Muito bom. Uma coisa também importante que precisa ser falada é que os domínios, né, eles não são prescritivos, eles não vão ensinar você como fazer, né? Por isso que é importante entender, né, dentro de cada domínio, quais são essas atividades, né, e saber se valer de cada uma dessas atividades para gerenciar o seu projeto. E ele traz muita abertura para se utilizar e aplicar qualquer metodologia. Tanto é que ele tem um capítulo à parte, que é a tailorização, né? Quantas atividades nós temos nesses domínios, né? Nos 8 domínios, nós temos 3 atividades das partes interessadas, 7 para a equipe, né? 8 para ciclo de vida, 11 para planejamento, 10 para trabalho do projeto, ou então chamado de execução, né? Vejam que aqui estão as principais, as maiores, né, atividades, inclusive a medição, as entregas com 6 e as incertezas com 7, fazendo um total de 60 atividades que nós temos que nos preocupar no nosso dia a dia. Mas, como é muito claro no guia, vocês vão perceber, não é para usar todas as 60 atividades em tudo quanto é projeto. Você vai precisar adaptar, né, a sua metodologia conforme o porte e a complexidade do seu projeto, que é a grande recomendação que o guia da 7ª edição nos traz. Então, nesse sentido, né, como é que a gente trabalha com os domínios de desempenho, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é a forma como eles se relacionam. E vocês vão perceber que, dentro das atividades de cada domínio, existe uma recomendação de relacionamento, que é interessante para vocês entenderem, né, a utilização do domínio de desempenho, né? E esses domínios estão presentes em todos os projetos, como eu já disse, e ele deve trabalhar de forma integrada, ou seja, não há uma sequência entre eles, embora possa-se pensar como se falássemos na gestão da integração do guia passado, existe um conjunto desses domínios que tem uma leve tendência de uma certa sequência, mas não é bem assim, eles trabalham sistematicamente integrados, né? Então, eles são interdependentes dos outros domínios de desempenho e são executados simultaneamente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Então, em cada etapa do seu projeto, quer seja ele preditivo ou a cada sprint ou a cada release, né, do seu projeto ágil, né, você pode agregar valor e pode aplicar todos os domínios, tá certo? Muito bom, e você pode aplicar metodologias, né? Scrum, pode aplicar aí o XP, pode aplicar aí o Crystal, entre outras, Kanban, como você achar mais adequado e trabalhar com um modelo híbrido, né? Que é também bastante recomendado nos dias de hoje, né? E eles são executados de forma com que o valor, independentemente, seja gerado do início ao fim do projeto. Muito bom, então vamos ver agora quais são esses domínios e as suas respectivas atividades. No primeiro domínio, que é o domínio das partes interessadas, né, dos stakeholders, nós temos que considerar o primeiro domínio, que é engajamento das partes interessadas, né? Então, aqui é que nós começamos a trabalhar, na verdade, com a gestão de projeto. Quando você é nomeado gestor de projeto, a primeira coisa que você tem que ver
é quem são as partes interessadas, né, que vão trabalhar, quer sejam elas internas ou externas ao seu projeto, porque você deverá convocá-las para começar a trabalhar, né? E aí tem uma recomendação que vocês vão perceber que existe em todos os domínios. Quais as interações com os outros domínios de desempenho e o que você deve checar ao final de fazer o engajamento das partes interessadas para ver se realmente você agregou valor. Esse cheque é bem legal, né? E que te dá um alinhamento e um conhecimento para você administrar melhor, né, as partes interessadas. Da mesma forma, né, no domínio de desempenho da equipe, ou seja, o domínio de equipe, né, nós temos aí 5 atividades, né, 5 atividades específicas de equipe, né, como vocês estão vendo aqui, está em azul, e 2 atividades que se repetem, como falamos no domínio das partes interessadas. Né, quais são as interações com os outros domínios e checagem para ver se realmente você auferiu os resultados. Na equipe, nós temos, assim, a atividade de projeto e liderança, cultura da equipe do projeto, equipes de projeto de alto desempenho, como é que se trabalha com isso, né? Habilidades de liderança, adaptação de estilos de liderança. Então, você vai trabalhar com a equipe, né? Então, o time, o sistema de gestão mais recomendado, né? O democrático, né? É fundamental nesse processo, né? E de alguma forma também pode ser até liberal. Então, esse é o domínio da equipe. O domínio no que tange ao ciclo de vida, né? Ele tem aí 6 atividades que nós devemos aí também contemplar, né? As atividades ligadas à relação de desenvolvimento e cadência. Cadência é uma nova palavra que vem sendo colocada para indicar a velocidade de desenvolvimento das suas etapas ou da sua sprint, né? E o ciclo de vida, tá certo? O ciclo de vida que tem a abrangência, quer seja ela, né, adaptativa, quer seja ela preditiva, quer seja ela aí híbrida, né? As abordagens de desenvolvimento, ele vai orientar você a aplicar melhor, conforme a sua tipologia do projeto, e as considerações que você deve fazer para selecionar essa abordagem e, com isso, definir, né, o ciclo de vida e as fases, de uma certa forma, praticamente definindo a sua estrutura analítica do projeto aqui, né? E fazer o alinhamento dessa cadência com a entrega, né, que a gente falou, que é o escopo, né, que trata a estrutura analítica do projeto. Todos os conhecimentos que vocês adquiriram na 6ª edição, pessoal, não é para se jogar fora, não. Eles são fundamentais, né? Tanto é que dentro do Standard Plus está tudo lá, né, da 6ª edição. A 6ª edição foi considerada, em termos de grupos de processo, um modelo de gestão, que você pode aplicar ou não também, tá certo? Então, não jogue fora nada, por favor. Esse aprendizado que vocês tiveram é muito rico. O 4º domínio, o domínio fundamental, né, do planejamento. Então, ele trata aí uma atividade de visão geral, as variáveis que você pode aplicar, né, no planejamento. Então, ele recomenda estudos, né, de plano A, B ou C, composições e estrutura de equipe do projeto, também tem aqui no planejamento, como é que você deve montar a sua equipe, a comunicação, os recursos físicos. Veja, no capítulo 9 da 6ª edição, a gente tinha o capítulo de recursos, que eram humanos e físicos, né? Os físicos aqui estão sendo dadas mais importâncias nesse caso do planejamento, porque nós vamos, né, nos valer, quer seja ele de um local, quer seja ele de um depósito para armazenar materiais, equipamentos, né? E quer sejam eles guindastes, etc. O pessoal da engenharia civil faz muito uso dessas coisas, né? Planejar as aquisições, muita gente estava achando que tinha sido sumido, né? Está aqui o plano das aquisições, o plano de mudanças, as métricas que nós vamos utilizar para avaliar a evolução do nosso projeto, que devem ser definidas no planejamento, e um alinhamento, né, entre todas as etapas e todas as métricas, com todas as dimensões, né, de gestão, quer seja ele programa, portfólio. O 5º domínio é o domínio da execução ou do trabalho, né, que trata do processo que você vai adotar, seus fluxos de trabalho, para executar cada uma das entregas do seu projeto, e como você faz esse equilíbrio das restrições, né? As restrições são imposições, né, concorrentes dentro do seu projeto, a comunicação, né, engajamento
do projeto e o foco da equipe no projeto, como você faz isso, né? Porque você está num processo, na verdade, de execução, monitoramento e controle aqui, gerenciando os recursos físicos, trabalhando com as aquisições, ou seja, gerenciando os contratados, né? E monitorando os novos trabalhos e mudanças, e com isso aplicando, né, a lição aprendida ou a retrospectiva, né, que é a aprendizagem que você vai obtendo ao longo do projeto, inclusive com gestão de conhecimento. Então, veja que os nomes mudaram, mas as carinhas, os rostos são muito conhecidos, né, de nós que gerenciamos projetos aí há algum tempo, né? E para os mais novos é uma outra riqueza de informação que vão ter, né, em trabalhar num ambiente mais moderno, mais light, né, em um ambiente mais aberto, né, que o guia da 7ª edição provém. O domínio da entrega, né, está muito ligado a escopo e qualidade. Então, tem aqui uma atividade sobre entrega de valor, o que é, como se trabalha com as entregas da IAP, por exemplo. O plano de qualidade, que foi feito no planejamento. Aqui eu tenho que, né, entregar com qualidade, ou seja, com inspeções, quer seja numa retrospectiva, quer seja numa sprint, quer seja ele no final de uma fase, ou na entrega de algum componente, de algum produto. Resultados, né, que são considerados abaixo do ideal também são recomendados serem analisados para você realmente entregar o produto com valor agregado. E os dois últimos domínios, né, que trata aí da medição, que, na verdade, trabalha junto com o trabalho, com a execução, né, e com as entregas. Inclusive, eu já até ministrei uma aula desses 3 domínios, né, com bastante riqueza. O domínio da medição, ele recomenda, né, que você trabalhe com as métricas estabelecidas, né, para você obter os seus resultados. Ele traz conceitos sobre o que é medida, né, como você deve apresentar as informações sobre medidas, e aqui fala de Earned Value, fala também de gráfico burn down e assim por diante. Armadilhas de medição, ele traz umas recomendações para você tomar cuidado com algumas informações e como elas são geradas, que podem impactar, né, o seu bom desenvolvimento da sua gestão, né, e o seu projeto, né, sofrer aí problemas, e como você resolve esses problemas, e como você melhora, né, a sua eficiência e a sua eficácia no desenvolvimento das suas atividades. E, por fim, o 8º domínio, né, que é o domínio de desempenho das incertezas. As incertezas estão ligadas a risco, né? Então, tem aqui 5 atividades, né, da incerteza geral, né, o que é, como se aplica, sobre a ambiguidade, né, da volatilidade, da complexidade. Lembra do VUCA? Está aqui o VUCA, né? E risco, tá certo, pessoal? São aí as atividades dos 8 domínios. Muito bom. Então, para finalizar, né, o que tem dentro do guia de gestão de projeto novo, né, no capítulo 3, ele trata sobre a tailorização, né? Então, você tem que compreender, né, como é que você pode adaptar cada abordagem de entrega do seu produto, né? Ele tem uma orientação e tem uma série de fluxos, uma série de recomendações muito interessantes que eu recomendo vocês darem uma lida, né, sobre como você fazer esse processo. Porque ele dá uma informação, né, de como você deve adaptar as práticas de gerenciamento de projetos ao porte do seu projeto e à complexidade. É muito legal. Ele traz uma série de fluxos de processos adaptados para você, né, decidir o que melhor aplicar e como você fazer essa abordagem de mudança, né? Então, a tailorização parte da premissa que você, para começar a desenvolver um projeto, tem que saber escolher qual abordagem que você vai utilizar, quer seja ela preditiva, adaptativa ou híbrida. Partindo desta abordagem, você começa a adaptar, né, a sua organização, né, com base na qualidade, na política de conformidade, com base nos métodos que o seu PMO, o seu VDO recomendam, né? E também considerar, né, também no ajuste do seu modelo, conforme tamanho e complexidade do seu projeto, algumas modificações necessárias, né, para você atender às necessidades do seu cliente. E, por fim, né, pensar na melhoria contínua do desenvolvimento de projeto através da eficiência, das retrospectivas, das lições aprendidas,
né, e armazenar essas informações e assim prosseguir com a melhoria da sua eficiência. Então, esse é o modelo, né, de tailorização que é recomendado aí pelo PMI. Muito bom. E o que é modelo, né? No capítulo 4, nós temos aí modelo, métodos e artefatos que são recomendados, né? E os modelos que nós podemos aplicar são muito conhecidos por muitas pessoas que gerenciam projetos, porque os modelos, eles realmente, né, nos descrevem uma estratégia, né, de pensamento para a gente explicar um determinado processo, né? Por exemplo, o modelo de você fazer análise de risco, o modelo, né, de você fazer, por exemplo, né, o desenvolvimento do seu projeto através do ciclo de vida, ou então o modelo em cascata, ou o modelo voltado para ágil, ou o modelo de seleção usando o Knefin. Enfim, os modelos também foram subdivididos em grupos bastante interessantes, né? Por exemplo, modelos de liderança, modelos de comunicação, modelos de motivação. Tem uma descrição bem rica sobre essas coisas, né? E que você pode cruzar por domínios e facilitar a sua vida. Quando a gente fala de cruzar com domínios, você tem aqui colunas de domínios e tem aqui os modelos listados. Então, ele fala assim, olha, nesse domínio de equipe, você vai aplicar, você pode aplicar o modelo tal. Recomendamos. Aí você lê o que significa cada um dessas recomendações nos domínios. E isso facilita muito a visão, né, da sua forma de trabalhar com os domínios, bem como os modelos, os métodos e artefatos. Né? O método, na verdade, ele representa uma sequência lógica, né, que você vai aplicar para atingir o seu objetivo desejado. Né? O método, cada pessoa, cada empresa tem o seu método de trabalho, que vai trazer à tona, né, o raciocínio que você está utilizando para realmente buscar aí resultados. Né? E esses métodos, na verdade, né, quando você tem um conjunto deles, nós teremos, então, dentro da nossa organização, o que a gente chama de metodologia. Né? Esse conjunto de métodos vai trazer uma metodologia. Você pode unir também diversos frameworks e estabelecer métodos e técnicas para você desenvolver as suas atividades dentro da sua cadeia de valores. Aí alguns métodos, né, para você, por exemplo, estimar tempo, estimar custos, método análogo, método através dos pontos, né, para você contar aí a estimativa de desenvolvimento de trabalho num projeto adaptativo, né, fazer os pontos de história, o paramétrico, né, também um outro método para você estimar, e aqui tem alguns exemplos, né, do método Planning Poker para fazer estimativa, o método de você fazer, obter feedback, né, utilizando aí o método Delphi, né, ou então o método para você aí fazer o cálculo do grau de risco, multiplicando o produto da probabilidade vezes o impacto, né, que nós temos impacto, né, e quando você multiplica o produto da probabilidade, quando você tem o produto da probabilidade com impacto, você tem o grau de risco. Então, isso é um método também de trabalho. Tem diversos métodos, só estou trazendo aqui alguns exemplos para vocês, né? E os artefatos, que são documentos, né? Um documento, por exemplo, tipo um termo de abertura para adaptativo, um plano de projeto, ou então um registro de risco, isso tudo são artefatos. Tudo isso, gente, tem exemplos diversos dentro da plataforma Standard Plus também. Não se esqueçam disso. E esses artefatos estão aí, né, classificados, né, em artefatos estratégicos, registros, artefatos de planos, artefatos de hierarquia, de linha de base. Né? Aqui em hierarquia, por exemplo, tem a estrutura analítica do projeto, tem o OBS, tem o RBS de risco, o RBS de recurso, enfim. Tem aí as suas qualificações e categorias. Né? E para mostrar isso que eu estou falando, como é que se faz esse cruzamento, eu fiz uma demonstração, estou fazendo aqui uma demonstração que está no guia. Então, no guia tem, por exemplo, né, tem até a referência aqui, de um artefato, né, por exemplo, uma rede de precedência. Onde é que você pode aplicar a rede de precedência? Né? A rede de precedência pode ser aplicada no domínio de planejamento e no domínio de trabalho do projeto, ou de execução do projeto. Então, você usa esse artefato aqui, recomendação, tá certo? E aí começa a ficar mais fácil para você saber o que aplicar e onde aplicar, tá certo?
Para finalizar, né, vamos falar da integração, né, do sistema de entrega de valor, né, que está embasado nessas atividades aqui, né, que são estratégia, objetivos, iniciativas, entregas, capacidade, resultados, benefícios e valor. Né? Então, a estratégia, na verdade, o que ela traz para nós? Objetivos que a gente tem que receber da alta direção, né, para que a gente possa dirigir o nosso projeto. Né? A alta direção determina essa forma de conduzir, né? Os objetivos a serem alcançados. O objetivo em si, né, que é a divisão da estratégia que está aqui, né, uma divisão dela, os resultados que a gente espera alcançar, primeiro mês, segundo mês, etc. As iniciativas, né, que a gente também pode ter dentro dos portfólios, programas, projetos, né, que são criadas para a gente entregar uma determinada estratégia para atender um determinado objetivo. Às vezes, determinadas iniciativas são para remodelar, né, a forma de desenvolver o projeto, porque não é uma única maneira de se construir um prédio, não é uma única maneira de se construir um software, né, tem diversas maneiras, e você, com base nas iniciativas, pode obter resultados melhores. Né? As entregas, né, dos produtos e serviços que a gente gera, né, para o portfólio também faz parte dessa integração de um sistema de valor agregado, né? A capacidade, que é muito importante, né, para a gente poder atingir os objetivos, nós temos que trabalhar com uma capacidade, né, equilibrada, né, para a gente entregar o produto adequado, né? Resultados, né, que obviamente devem ser obtidos, né, através também dessa utilização do PPP, Portfólio, Programa e Projeto, e que podem ser tangíveis e intangíveis. Né? Ou seja, 80% das 500 maiores empresas do mundo aplicam análise de resultados através das práticas de retorno do investimento, né, tempo de retorno do investimento, né, ou seja, o BCR, né, do benefício, custo realizado, né? Então, essas técnicas financeiras são aplicadas por 80% das organizações. E os benefícios, né, que devem ser maior do que os custos, para a gente poder atingir resultados, evidentemente, né, senão a gente não tem aí resultado. E os valores, né, enfim, que é o resultado líquido, né, dos benefícios menos o custo, a gente tem aí os resultados do esforço que alcançamos dentro dessa tangibilidade ou dentro dessa intangibilidade. Então, essa integração é fundamental, que esteja também na nossa cabeça, porque é isso que norteia a nossa atividade com relação à obtenção de valores dentro do nosso projeto. Eu cheguei a fazer aqui um modelo, né, que o portfólio, programa e projeto, associado aos princípios e domínios, né, podem ser aplicados, quando necessário, eu coloquei uma interrogação aqui, a você fazer aí um modelo, né, de valor menor, para você poder gerenciar um projeto que vai lhe dar um grau de certeza maior. E dentro do modelo de gestão que eu estou colocando, pelo que eu vi, né, eu compilei todas as informações no seguinte conjunto. Eu tenho aqui a figura do gestor do projeto, que também está sendo chamado de agente de mudança, né, e integração entre os projetos, que vai se valer de um conjunto de princípios, domínios, modelos, métodos e artefatos. Não falei, mas tem aqui softwares, aplicativos, né? Ou seja, ferramentas. Eu estou colocando aqui o CD, o Citizen Developer, né? Que é uma ferramenta moderna de você obter resultados em projetos, e, logicamente, com a sua equipe de trabalho. Isso tudo deve fazer com que você comece a obter benefícios e valor agregado ao desenvolvimento do seu projeto. Associado a essa equipe operacional, nós temos aqui os agentes de mudança e integração com o negócio, que são os gestores de programa, que determinam para nós as metas, objetivos e KPIs, que são aceitos pela alta direção da gestão de portfólio, que são os agentes de mudança junto aos nossos clientes, né, estratégicos, e os ambientes externos ao nosso negócio e internos ao nosso negócio, que estão aqui relatados. Podemos aplicar um modelo preditivo, né, onde você tem desde o termo de abertura até o encerramento, né, com um grupo de processo, ou podemos aplicar esse outro modelo, né, do Scrum e muitos outros modelos que existem por aí de processos, né, para você entregar produtos, né, periódicos
com time box, como vocês estão vendo aqui, de revisão da sprint de 2 a 4 horas, né, o planejamento da sprint de 4 a 8 horas, enfim, obtendo aí a estratégia de separar da sua lista de backlog, né, um componente de histórias a serem desenvolvidas de 2 a 4 semanas, de um sprint, e a cada dia, a cada 24 horas, fazer a sua reunião de daily meeting, né, para obter informações de avanço até que você entregue, né, todas as sprints, todos os seus produtos, né, e obtenha aí cada incremento no desenvolvimento do seu produto. Então, esse é um modelo, né, que pode ser utilizado. E no apêndice, finalizando, né, o que nós temos no apêndice? No apêndice nós temos os nomes das pessoas que participaram do guia, né, a abordagem sobre o que é sponsor, né, e seu engajamento na gestão de projetos, né. Eu recomendo essa leitura no apêndice, né, que fala claramente essa responsabilidade e engajamento dele, fala do escritório de gerenciamento de projetos e sobre o que é a gestão de produto, que é muito legal, né. E também tem aí a justificativa da mudança, a visão geral e pesquisa que foi realizada para esse desenvolvimento padrão, coisas do guia, de como é que ele foi construído e como se chegou a essa decisão final de entrega desse novo guia 7ª edição. Para finalizar, um resumo geral, né, dos valores, né, e das minhas aí, recomendações, né, e captando, né, um pouquinho dos impactos que a gente pode ter na utilização do novo guia de gerenciamento de projetos, eu vejo que o novo guia de gerenciamento de projetos, assim como o Disciplined Agile, né, são 2 instrumentos que vão nortear toda a nossa atividade de gestão, né? Por quê? Porque eles são abertos à identificação da sua necessidade de trabalho, desde a cadeia de valores, domínios, tailorização, artefatos, né? Eles se permitem utilizar o guia da sexta edição, o padrão de portfólio, padrão de programa, padrões de riscos, padrões de estimativas, padrões de EVM, e utilizar qualquer outro, né, modelo de trabalho, tais como Scrum, XP, Crystal, Prince. Então, é muito abrangente, né? Você vai ficar muito livre para adotar o que você acha mais adequado para a sua organização e para o seu tipo de projeto e tamanho de projeto, com a cultura e o time que você tem à sua disposição, né? Isso é muito importante. Você tem que entender que você não deve aplicar ferramentas ou métodos, modelos e artefatos para gerenciar projetos complexos para projetos de pequeno porte. O que é pequeno porte? Depende, cada empresa tem uma forma de avaliar o seu porte de projeto, né? Pequeno porte para a Petrobras é projeto de 10 milhões de dólares. Né? Para uma empresa pequena, certamente, talvez esse seja um projeto muito grande. Enfim, você tem que saber avaliar, tá certo? E, com base nisso, escolher os melhores métodos de forma mais simples, para que você, dentro do contexto do seu projeto, possa elaborar um certo diagnóstico do que aplicar, né, dentro dessa grande abertura que o PMI nos coloca. Então, esse é o impacto. Eu acho que um grande impacto é essa grande abertura, né? Tanto é que o PMI, na 7ª edição, colocou um número bem reduzido de páginas e jogou tudo para o Standard Plus, para você poder aplicar o que seja mais conveniente dentro do contexto do seu projeto. Então, aqui está um resumão geral, né? Se você quer trabalhar com esse novo guia de gestão de projeto, né, pense antes, né, nos modelos que você deve aplicar para gerenciar o seu tipo de projeto e nos métodos, né, que você vai aplicar, e aí escolha os domínios, né, e com base na utilização, no desenvolvimento do seu projeto, você vai obter aí os melhores artefatos, né, e as entregas adequadas, né, para você entregar o produto do seu projeto. Logicamente, agregando valor no ambiente interno e no ambiente externo. Ok, pessoal? Era isso basicamente que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpe aí ter passado 5 minutos, né, do meu tempo, mas lembro que vocês devem pensar também que aqueles grupos que a gente tinha de
inputs, tools, techniques, etc., viraram modelo, né? E a gente precisa tornar o nosso trabalho mais fácil. É isso que a gente precisa nesse novo normal para alguns, enfim, o não normal, enfim, que a gente tem. Nós precisamos de processos mais simples, né, que sejam mais fáceis de serem integrados, que tenham maior flexibilidade para a gente aplicar essas práticas, né, num novo formato para refletir esses princípios básicos para que a gente possa realmente praticá-los, né, e também ser aí um agente, né, que melhore, né, as nossas atividades em futuros da nossa profissão, né, e também buscando aí alcançar resultados que a gente realmente pretende, né, usando aí a plataforma Stand-Up Plus, que é um impacto grande para quem nunca tinha pensado nisso, agora existe, né, a realidade, é um grande lugar para você consultar, né, o que é que você pode praticar, mas lembro que só é acessível para membros do PMI. E esse guia, como eu já falei, ele traz uma grande abertura para o mundo real que nós vivemos no gerenciamento de projetos. O Sunil Prachara, né, ele colocou que nesse momento, né, o Sunil infelizmente vai nos deixar no final do ano, ele é o CEO do PMI, e ele diz que estamos realmente vivendo uma relação de causa e efeito muito grande para que a gente possa entregar aí os melhores produtos de forma mais rápida, e por isso precisamos aí de pessoas que trabalhem e com conhecimento. E conhecimento são medidos através, né, de habilidades, quer sejam elas individuais ou corporativas. E dentro das habilidades individuais, né, que são colocadas, nós precisamos entender cada vez mais de tecnologia, cada vez mais de big data, cada vez mais de planejamento de riscos, né, metodologias próprias de portfólio, programa e projetos, ter cada vez mais conhecimento todos os dias, se a gente puder ler algo novo, né, vai sempre abrir um pouco mais a nossa mente, e pensarmos na capacidade que nós temos para conviver com o governo, né, a política interna das organizações e as capacidades que nós temos à disposição no nosso país de tudo, né, e a legislação que nós temos. E não esquecer do poder, né, que o gestor do projeto exerce, né, e tem que ter também aí a sua dose de sociabilidade e empatia para gerenciar as suas atividades. Eu trouxe aqui um recorte do Estado de São Paulo de 12 de julho de 2020, que mostra as habilidades mais reconhecidas no mercado. Vejam que adaptabilidade tem 40% das necessidades do mercado, resiliência 20%, flexibilidade 12%, né? E segundo o jornal Flexibilidade, aparecia na 7ª posição no ranking das habilidades mais desejadas, né? Colaboração 11%, comunicação, que sempre foi uma habilidade muito importante, está aqui já em 5º lugar. Criatividade e outros 4%. Enfim, precisamos cada vez mais ter habilidade. E essa habilidade também deve ser acompanhada no nível corporativo, né, analisando sempre as demandas mundiais do que estão acontecendo, inclusive as mudanças energéticas, o que está acontecendo com o mercado, procurarmos trabalhar cada vez mais no ambiente projetizado e buscando análise, né, dos limites financeiros, né, e jurídicos que nós temos no nosso dia a dia, o compliance, na verdade, e não esquecer que repensar, né, de como será feito o trabalho considerando a sustentabilidade é uma grande onda que não vai nos abandonar mais, né? Enfim, e lembrar que temos aí os padrões de gestão que devem ser aplicados pelas organizações. É isso, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês. Se vocês quiserem ter uma análise mais profunda das mudanças que ocorreram da versão 2017 para a versão 2021, eu vou pedir aí para o nosso amigo, né, Denis, colocar esse link para vocês no chat aqui, né, de trabalho de vocês. E se vocês buscarem lá, é um link que vocês não vão precisar colocar nome, nem endereço, nem telefone, como muitos fazem. Né? Isso aí está gratuito para vocês, é só baixar, né, e ler, né, e entender um pouco mais dessas mudanças. Então é isso, pessoal. Um pouco das minhas coisas que eu andei fazendo por aí. Né? Recentemente foi lançado esse guia, aqui esse manual de gestão empresarial, da qual eu sou um dos coautores pela FIA. Né? Junto ao PSEG eu tenho esse manual de gerenciamento da integração, esse de gestão de projetos, né,
com grupos de processos, esse de gestão de projetos que foi feito pelo IETEC já há algum tempo, e o meu e-book, né, de gerenciamento de projetos, que é só aplicado dentro das organizações, e a peça teatral que eu também trabalhei aí. Meu querido Denis, Herbert, Augusto, muito obrigado, estou aqui aberto para vocês, né? Convido também aqueles que se interessam, né? O PMI estará fazendo aí em agosto o seu congresso aí internacional, envolvendo todos os PMIs, e eu estarei lá também fazendo uma palestra, né? Um pouquinho diferente sobre gestão de projetos e aplicação do novo guia. Tuas ordens, meu querido. Vou descompartilhar aqui para você. Professor, que palestra. Sensacional o conhecimento que o senhor compartilhou com a gente. O Augusto até comentou que o senhor conseguiu basicamente falar da 7ª edição em 1 hora. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Prazer é meu. Tuas ordens aí para qualquer dúvida aí. Certo. O pessoal esteja tendo. Albert, você conseguiu coletar perguntas, né, durante a apresentação? Pra você ver, né, gente? Quando o professor é bom, a quantidade de dúvidas é pequena, né? Obrigado, Herbert. Muito gentil da sua parte. Bom, uma das perguntas já foi até respondida por um dos participantes aqui, que foi do Matheus Ribeiro Gama da Silva, que é como se tornar membro. Aí um colega, o Gilbert, se não me engano, ele informou lá no chat o link, né, de acesso, como se filiar ao PMI, né? Então tá bem explicado lá. Mas outra pergunta que veio aqui também, que é do Anderson Rogério Plácido, ele entrou um pouco mais tarde, então ele questionou: para o iniciante, como começar a ler o PMBOK versão 7? Existe alguma estratégia de leitura? Um dos meus charts mostra isso. Primeira coisa, leia os princípios, né? Leia os princípios que são fundamentais, né? E se você já conhece o código de ética, complementa, né? Depois, entenda, né, o sistema de valores, né? Entenda, né, gestão de programa, gestão de portfólio. Depois vai para domínios, né? E dentro de cada domínio tem as atividades, né? E aí depois você, logicamente, vai entender um pouquinho de métodos, né, de artefatos, né, e modelos, né? Modelos, métodos, artefatos, né? E aí, basicamente, o conhecimento de gestão está aí. E o sistema de valores, né? Por fim. Mas não esqueça de ler a tailorização. Tailorização depois, última coisa. Está numa ordem até correta, porque depois que você conhece todo o contexto, né, do que está escrito no guia, você vai ter mais discernimento para adaptar a sua metodologia de trabalho. E aí está bem rico esse capítulo 4 aí da tailorização. Aliás, capítulo 3 da tailorização. Essa é a recomendação que eu dou. Bem. Bom, temos aqui tem mais uma pergunta aqui da Wendy Margarita. Pelaes, se eu pronunciei errado, me desculpe, tá? Para quem está em transição de carreira, é possível tirar o PMP? Ou é preferível tirar CAPM? Bom, então aí vai. Eu sou um ATP trainer agora, né? Do PMI. Então, posso te dizer aí, com muita propriedade, Enes, né? Wendy. Wendes, né? Ok, desculpe se eu não falei corretamente o seu nome. Mas é assim, olha, o PMP, né? É recomendável você tirar quando você tem pelo menos 3 anos de experiência, né? De gestor de projetos, né? Dedicado ao profissional de gerenciamento de projetos. Por isso que chama-se Professional Project Management, né? E aí, você precisa de alguns requisitos para você se qualificar, né? Então, além dos 3 anos, você precisa ter aí, ter mostrado para o PMI quais projetos que você trabalhou,
quais os valores de cada projeto, que período começou e terminou, né, o projeto, e você tem que demonstrar pelo menos também 3 anos de trabalho em projetos, né? E você vai ter que colocar um pequeno descritivo de cada projeto, ok? E ter feito algum curso de gerenciamento de projetos, em especial um preparatório, né, de gerenciamento de projetos. E aí vem a recomendação que esse preparatório seja feito através de um ATP, ou seja, de uma entidade que tem treinadores recomendados pelo próprio PMI para treinarem, porque o PMI agora tem aí materiais específicos, né, que foram padronizados globalmente para serem aplicados, né, em treinamentos, ok? Então, basicamente é isso, né? Se você fez um MBA, ótimo, você já tem um certo conhecimento, mas eu recomendo um preparatório, porque no preparatório tem muitas perguntas que são feitas e aplicadas, e ao respondê-las, você começa a se balizar se você está bem ou não, porque para a PMP, as perguntas são situacionais. Para o CAPM, é a mesma coisa, porém, as perguntas são relativas a conceitos, né? Então, um tem 3 horas e 50 minutos de teste, e outro tem 3 horas de teste, né? São 150 perguntas e o outro 180 perguntas. Então, o CAPM é uma certificação mais dedicada para profissionais que atuam no entorno da gerência de projetos, né? Você pode gerenciar projetos de pequena monta, né? Mas são certificados que, inclusive, se você tirar o CAPM, você dispensa, né, o curso, né, de gerenciamento, de qualificação para o exame PMP, porque você já cumpriu 35 horas no mínimo que é desejado para o curso. Então, o CAPM tem essa vantagem hoje em dia também. E, aliás, aproveitem esse mês, quem se inscrever aí no próprio... Amanhã vai começar um LAN, né, de gestão de projeto, e tem 20% de desconto para quem estiver aí no congresso. Não sei se respondi a pergunta aí da colega Wendes. Bom, me parece que a Eliane Hoffman teve praticamente a mesma dúvida. Ô, Eliane, só sinaliza para a gente se foi respondido, tá? Se atendeu a resposta. O Gustavo Yudi Quita Lopes perguntou se há alguma tratativa ou recomendação de implementação dos OKRs para o desdobramento da estratégia em resultados? Sim, os OKRs podem ser utilizados, com certeza. Ou o OKR, ou estudo de viabilidade econômica, né? Qualquer modelo está aberto, né, para você trabalhar, né, no contexto do seu projeto e aplicá-lo, né? Ou seja, você pode trabalhar com fatores chaves, né, para atender os requisitos e os objetivos do seu projeto, da sua organização, atendendo os objetivos do seu projeto. Então, sim, com certeza. Vamos para a próxima pergunta aqui, que é da Débora Pereira. Como e quando essa alteração do PMBOK será abordada no exame de certificação? Essa é uma pergunta, Débora, muito boa pergunta. Muita gente faz essa pergunta. Quando? Quando? Olha, não sabemos exatamente a data, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o novo exame ou o novo trabalho, né, para você obter a certificação PMP, na verdade, ele começou a valer a partir de 2 de janeiro desse ano, né? O PMI lançou um conjunto, né, de tarefas para que você estude, tá certo? E essas tarefas são representadas em 3 domínios. Então, você precisa ter conhecimento do domínio de pessoas, conhecimento do domínio de processo e conhecimento do domínio de negócio, né? Então, 42% das perguntas estão relacionadas ao conhecimento do domínio de pessoas. 8% das perguntas estão relacionadas ao conhecimento do domínio de negócios. E 50% das perguntas estão relacionadas ao conhecimento de processos. Quando você fala em processo, logo pensa PMBOK sexta edição. E o que está valendo? PMBOK sexta edição. Tá? Mas você tem que se guiar pelos domínios e tarefas. Esses domínios e tarefas não vão mudar. Não vão mudar. Tá certo? O PMBOK, sexta edição, assim como o Guia Ágil, são 2 dos 10 livros que o PMI recomenda, né, para você estudar, né, e fazer aí o seu exame de certificação. Mas lembre-se, antes de fazer o exame, você tem que se qualificar. Então, é um processo até lento e chato de fazer, porque você tem que buscar. Que projeto eu trabalhei 3 anos atrás?
ou 5 anos atrás, que é permitido você colocar de 3 a 5 anos. Se você não for uma pessoa que registrou esses projetos, você vai demorar um tempo para lembrar dos projetos, o que você entregou, quando começou, quando terminou. Né? Aí você vai ter que buscar o seu certificado de conclusão do seu bacharel, né? Que são de 4 anos para o PMI. Né? Se você não é bacharel, pode ser certificado? Também pode ser certificado, porque aí você precisa demonstrar 5 anos a 8 anos de experiência. Né? Como eu comecei a trabalhar em gestão de projetos com 18 anos de idade. Né? Não era formado. Na faculdade, eu gostava dessa matéria de gestão da produção e que falava de PET, CPM, falava de rede de precedência. Eu adorava, porque eu já trabalhava com aquilo. Pergunta se eu tirava nota boa nessa área. Então, com 18 anos, você pode até fazer, mas desde que você tenha de 5, né? Então, vamos falar assim, você começou a trabalhar com 18 anos, com 23 anos de idade, você já pode requerer, né, o seu exame de certificação PMP, mesmo que você não tenha sua graduação de bacharel. Não sei se respondi a pergunta da... Esqueci o nome da nossa colega. Débora, né? Isso, Débora. Débora. Obrigado, viu, Débora, por sua pergunta. Bom, e a última pergunta, por enquanto, do José Maria Araújo. O planejamento nesta nova versão do PMBOK obteve menor importância nos processos ou atualizações de um projeto ágil? Veja, qualquer que seja a abordagem, nós precisamos planejar, né? Então, o planejamento ele pode ser mais ou menos complexo, depende do contexto do seu projeto, né? Então, você vai verificar se o seu projeto realmente ele é ágil, se você consegue dividir a sua entrega em pelo menos 2 partes, né? Se você consegue dividir, você pode trabalhar com um ambiente ágil, né? Porque você agrega valor com mais antecedência e vai entregando valor com mais antecedência ao seu cliente, né? Mas tem coisas que não dá para dividir, né? Como é que você vai dividir, por exemplo, a viagem, né, do Elon Musk ou do Jason, o dono da Amazon, que agora foi ontem, aí, como é que você vai dividir? Ele foi uma vez só, não dá para entregar esse tipo de produto parcialmente, tá certo? Agora, se você falar assim, vamos pensar no programa do Homem à Lua, né? O Homem à Lua, para chegar à Lua, ele passou por diversos programas, então foram diversas divisões. Primeiro foi o Gemini, depois o Saturno, depois o Apolo. Aí ele chegou à Lua, tá certo? Alcançou o resultado de chegar à Lua por partes. Demorou 9 anos esse processo, né? Eu me recordo bem, né? Porque eu vi esse filme, eu tenho esse filme, inclusive, aqui na minha biblioteca, chama-se Do Homem à Lua. Em 1961, o presidente Kennedy falou assim, eu quero que até o final da década o homem chegue à Lua. Aí o diretor da NASA, presidente da NASA, falou, alguém quer meu emprego? Alguém sabe como faz para chegar à Lua? Então, na época não se falava, mas na verdade se aplicou ali um esquema adaptativo, né? Através de iterações, né? Iterações. Deu certo? Ok, vamos para a próxima. Deu certo? Vamos para a próxima. Deu certo? Vamos para a próxima. Né? E assim foi feito até o homem chegar à Lua. Aliás, o Apolo 1, os astronautas morreram na plataforma de lançamento, né? E só a Apolo 9, né, que chegou realmente à Lua, e, na verdade, ela só circundou a Lua, não desceu. Né? O grau de risco desse programa é muito elevado. A Eagle, que desceu à Lua, só tinha um motor. Se falhasse... Mas o planejamento ele é muito importante em todas as circunstâncias. Não dá para fazer nada sem planejar, né? Por mais simples que seja, você não precisa, por exemplo, planejar num modelo de trabalho adaptativo, né? Com tanto rigor, com tanta complexidade. Mas se planeja, está lá de 4 a 5 horas no adaptativo, que é o recomendado no Scrum. Está lá no Time Box, né? Onde você define todo o backlog, depois você classifica o seu backlog por importância, né, e prioridade para entregar o seu primeiro componente no Scrum, né, no seu sprint, né, de 2 a 4 semanas, e você vai agregando valores periodicamente. E a cada release que você entrega, você faz uma retrospectiva. E assim você vai desenvolvendo, mas tem que planejar. E diariamente se replaneja.
e diariamente se replaneja. Só que você usa outras ferramentas, né? Você usa aí um Trello, um quadro Kanban, né? Você usa aí o Asana, você usa o Wrike, o Gira, tem muitos outros que tem por aí na mesma linha de trabalho. Ok? Espero ter respondido a pergunta. Não, só para dizer de complexidade, de planejamento. Quando eu faço, por exemplo, planejamento e a gestão de uma reforma de uma planta petroquímica, nós começamos a planejar com um ano e meio de antecedência. E chegamos a cerca de 30, 35 mil atividades para serem feitas, sabe em quanto tempo? 20 a 22, 25 dias no máximo. Então, você gasta um tempo grande planejando para fazer em 20, 22 dias uma reforma de uma planta petroquímica inteira. Isso é sucesso, isso é entrega de valor. E a cada dia que você atrasa numa planta dessa, você tem um prejuízo de 70 milhões de dólares. Não é um bom, né, esquema trabalhar com planejamento? Tem que trabalhar. Senão está tudo errado, né? E aí a gente tem prejuízo enorme. É isso aí, José Maria, um projeto de parada programada, é isso aí. Agrega muito valor quando você faz um bom plano, né? E você tem que descer num nível de detalhe maior. A análise de evolução do projeto, numa reforma de uma planta petroquímica, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente faz a análise de resultados 2 vezes por dia. Não é uma só, não. 2 vezes por dia. Não é brincadeira, não. A gente trabalha cerca de 8 a 10 mil pessoas. Utilizamos muito fast tracking, né? Fazer as coisas em paralela. Crashing para reduzir tempo, né? E com mais recursos. E com menos custo. Isso é análise, né? Tem diversos exemplos que eu poderia passar aqui, diversos momentos com vocês, contando histórias sobre projetos que eu já vivi na minha vida e com sucesso, né? E com valor agregado, que a gente sempre busca. Mas obrigado pela pergunta, foi muito importante. Pessoal, só um minuto aí. O microfone, se alguém quiser se pronunciar, aparecer aí, pode fazer nesse momento, tá ok? Ninguém se habilitou ainda. A Helene Hoffman fez uma outra pergunta interessante aqui também, que eu acho que é a dúvida de alguns, mas as pessoas às vezes têm medo de perguntar. A certificação PMP obtida uma vez, não é preciso fazer nenhuma atualização do certificado, visto que o guia PMBOK é atualizado a cada 4 anos? Boa pergunta, né? O PMI, ele tem uma valorização do certificado PMP, né, muito interessante. Você precisa, a cada 3 anos, revalidar o seu certificado. E você precisa comprovar o que a gente chama de unidades de desenvolvimento, PDUs, né? Professional Development Unit. E essa unidade de desenvolvimento requer que você comprove que você, né, participou de um congresso, né, pelo menos a cada ano, e no congresso você obtém aí cerca de 20 a 25 PDUs, 24 PDUs, depende das horas que você fica no congresso, né? As palestras que você assiste, a cada hora de palestra é um PDU. Então, você angaria essas PDUs, isso significa que você está se atualizando. Vocês agora, quem é PMP, por exemplo, pode requerer aí o PMI, não é o Denis, pelo menos 1 hora de PDU, não é? Uma PDU, beleza. Então, já é. Eu também estou ganhando uma PDU, vocês também estão ganhando uma PDU, para quem é PMP, certo? Então, essa é a nossa moeda de avaliação de crescimento profissional, com base na educação, com base no conhecimento. É o que o PMI valoriza. Então, você vai se avaliando, vai se aperfeiçoando. Quando surgem novos guias, você se aperfeiçoa. Eu, por exemplo, tenho a minha certificação já há muitos anos, né? A primeira coisa que eu fiz quando recebi o guia foi me atualizar, né? Para ver se realmente estava tudo, né, de acordo com o que eu também conheço. Eu preciso começar a dar aula, né? E isso é conhecimento, eu estudo, né? E cada certificação que você faz, você estuda. E você vai crescendo profissionalmente nesse assunto. E aí você revalida o seu certificado. Você só vai perder a sua certificação se você, 1 ano depois, né,
ter passado os 3 anos, um ano depois de ter passado os 3 anos, você não comprovar as 60 PDUs. Aí você perde a sua certificação. E aí, se você quiser, um ano somente depois de você ter perdido a sua certificação, é que você vai poder novamente requerer uma certificação, mas você vai passar pelo processo tudo de novo. Espero ter respondido a pergunta aí. Bom, deixa eu ver, ninguém abriu o microfone. Eu acredito que seja a última pergunta, que é da Wendy Margarita, Wendy. Professor, mais uma pergunta. Acha pertinente ter certificações de metodologias ágeis, como a PSPO, Professional Scrum Product Owner, ou Kanban? Olha, Wendy, toda certificação é conhecimento, é importante, né? Agora, você precisa ver, né, qual é a carreira que você quer seguir, né? E que tipos de projeto você vai abranger. Se atualmente você está mais trabalhando com construção civil, né, e você trabalha mais com projetos produtivos, né, eu acho que não precisaria fazer nem Scrum, nem Kanban. Porém, em projetos de construção civil, também a gente pode aplicar, né, os frameworks ágeis, né, os métodos ágeis. Então, conhecimento nunca é demais, porque nós passamos pelas empresas, de repente você vai cair em outra empresa, né, e essa outra empresa trabalha com ágil. Aí, se você tem esse conhecimento, você tem um ganho. Então, é você que vai formar a sua carreira, né? É necessário? É. Né? Eu já me atualizei em ágil, mas ainda não obtive, por exemplo, a minha certificação. Quero fazer o ACP ou o DA e o ACP, ou só o DA. Então, ainda estou pensando. Né? Enfim, eu tenho outras certificações, mas essa está me faltando, então eu preciso fazer. Né? Embora eu já tenha lido o WOW, né? O Work of War, já li, agora eu preciso fazer, né? Mas estou aí aguardando o momento adequado. Ok, Wendy? Muito obrigado pela sua pergunta, espero ter atendido a sua dúvida. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta por vídeo com o professor? Ou só ligar o microfone? Acho que as dúvidas foram sanadas, professor. Então, tá bom. Você me permite compartilhar um pensamento, então? Claro, Finalizar? por favor. Ok. Então, eu queria agradecer aí a vocês, né? Recomendando a vocês, né, que realmente o futuro, né, é de vocês, né? Quem faz o futuro? Somos nós, né? Quer sejam pessoas jovens, né, mais maduras, experientes, de todas as idades. O futuro é nosso, né? Façam bom uso das boas práticas de gerenciamento de projetos, para que a gente realmente tenha uma ótima economia de projetos. É isso. Sejam felizes, cuidem da saúde, sucesso para vocês e, mais uma vez, muito obrigado ao PMI de Minas Gerais, né, por ter me convidado e ter me dado essa oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre o que é o novo guia da 7ª edição do PMI. Obrigado pelo apoio aí, o Herbert, obrigado, Denis, obrigado, Augusto, a todos os integrantes do PMI de Minas Gerais e a todos vocês que nos prestigiaram com a palestra. Professor, é o PMI de Minas Gerais que agradece a presença do senhor e também dos participantes que estavam no evento. Também a gente gostaria de agradecer as sugestões de temas e palestrantes que vocês fizeram. E muito obrigado a todo mundo. Fiquem ligados no próximo evento, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Professor, pela excelente palestra e nos trazer essa 7ª edição tão esperada e com tanta novidade. Opa, a gente vai ter que estudar bastante. Eu já te falei que eu matei um cara com 8 de vida. Verdade, tem alguém com o microfone aberto aí que está interrompendo. Muito obrigado, professor. E nosso... Valeu, Augusto. Obrigado aí pela sua palavra gentil e amiga. Obrigado, professor. Muito bom, viu? Obrigado, Lincoln. Boa noite aí. Um abraço aí. Obrigado a todo mundo. Deixa eu